Olá! No Espaço Técnico de hoje falaremos sobre a escrituração contábil digital. A ECD é parte integrante do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, e sua transmissão corresponde aos livros Diário, Razão e seus auxiliares. Além disso, a ECD é uma obrigatoriedade das empresas tributadas pelo lucro real. É importante lembrar que as empresas procurem os profissionais da contabilidade para realizarem a ECD. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos em nossos estúdios Sérgio Roberto da Silva, profissional da contabilidade, administrador, mestre e doutorando em contabilidade, e Alexandre Ferrezini, profissional da contabilidade e conselheiro do CRCSP. Profissional da contabilidade. Hoje o nosso encontro tem como tema a escrituração contábil digital, esse projeto do SPED. O objetivo do nosso encontro é ter uma visão abrangente a respeito desse SPED, o SPED ECD. Bom, esse SPED ele é fruto de toda uma evolução tecnológica que nós vivemos hoje, né? Redes, internets, redes sociais, são na realidade elementos muito importantes que estão presentes em toda a sociedade. No governo, a presença da tecnologia da informação em todo o cenário, em toda a atuação do governo, é chamado de governo eletrônico. No Brasil, o governo eletrônico ele é representado pelo suporte tecnológico da SERPRO e também com todo o apoio da Receita Federal. Essas duas entidades formadas criam e sustentam um projeto de âmbito federal chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED, na realidade, ele tem um conceito de ser o único canal de recepção de todas as obrigações acessórias do contribuinte para com o governo, ou seja, um único canal. Tá? O SPED ele tem o objetivo, né, a estrutura de reunir todas as obrigações acessórias, reunir todas as informações de notas fiscais, todo esse cenário que nós temos relação com o governo num único computador na Receita Federal. Os projetos em execução são baseados, na realidade, em 4 grandes pilares. Os documentos fiscais, depois temos a linha da escrita fiscal com o envolvimento do ICMS, IPI, PIS, o SPED de contribuições. Temos a terceira coluna que fala fortemente sobre a escrituração contábil e uma última coluna que é a coluna dos projetos do E-Social. Nosso foco hoje vai ser muito mais em cima de um projeto desse cenário todo, que é a escrituração contábil digital. É interessante que o profissional da contabilidade tome muita atenção nas sopinhas, né, de letras que esses projetos têm. Então, o tema do nosso encontro hoje é falar sobre o ECD, que viria a ser a sigla de escrituração contábil digital. É muito importante que o profissional da contabilidade não confunda com o ECF, que é a escrituração fiscal contábil, mais conhecida como DIPJ. São 2 arquivos com estruturas diferentes que na realidade não se cruzam, não tem nenhum tópico igual. Então, por que estamos comentando isso? Que a maioria dos profissionais acha que ao entregar o ECD não deveria fazer o ECF da DIPJ. E tem alguns que acham que só deveria fazer do ECF. Não é bem assim. São 2 estruturas diferentes, com legislações diferentes, com obrigatoriedades totalmente diferentes. A escrita contábil digital, o ECD, é um arquivo digital que o profissional da contabilidade vai gerar diretamente no seu sistema de informática e vai entregar esse arquivo digital para a Receita Federal através da internet. Então, o conceito básico de SPED contábil é exatamente um arquivo num formato digital que chega até o digníssimo computador da Receita Federal. Essa comunicação ela é feita basicamente entre 2 computadores, ou seja, o profissional da contabilidade não precisa se dirigir a um posto da Receita Federal para fazer a entrega. A entrega é feita diretamente
pelo computador do contribuinte juntamente com os servidores da Receita Federal, assim como é feito hoje a declaração do imposto de renda da pessoa física. O grande detalhe é que a comunicação feita entre esses dois computadores, o do contribuinte e o da Receita Federal, envolve, na realidade, um novo formato. Esse formato utilizado no SPED contábil é o formato TXT, que vai envolver todas as informações desse digníssimo contribuinte. Então, esse novo padrão de comunicação é que tem que ser feito, tem que ter uma atenção especial dos profissionais da contabilidade, porque já não é mais em um formato papel, é em si em um formato digital com uma nova estrutura. O fluxo de dados que envolve a entrega dos dados, no caso do SPED contábil, é muito simples. Basicamente, o profissional da contabilidade vai gerar este arquivo digital diretamente do sistema de informática que ele possui, tá? O sistema que ele utiliza para fazer os lançamentos contábeis, os balancetes. Esse mesmo sistema vai fazer a geração de um arquivo digital conforme o padrão da lei, tá? Ou seja, o fornecedor do software tem que estar preparado, adequado a isso. Esse arquivo digital tem que ser carregado num aplicativo do governo, tá? Que nós chamamos de PVA, Programa Validador e Assinador. E esse programa validador e assinador vai levar via internet até os computadores da Receita Federal. Chegando na Receita Federal, as juntas comerciais, se for o caso, vai acessar esse ambiente para fazer a autenticação do arquivo digital. Uma vez essa informação estando nos computadores da Receita Federal, outros membros da administração pública poderão ter acesso, incluindo aí o Banco Central, as juntas comerciais, as secretarias de fazendas estaduais e também os municípios. E também o Tribunal de Contas da União, do Estado, do município poderão acessar esses dados contábeis. Então veja, o SPED significa o quê? Pegar todos os lançamentos contábeis que estão na sua empresa, estão no seu sistema de informática e levá-los até a Receita Federal. E a Receita Federal vai abrir esses dados a todos os outros órgãos, membros que possam ter acesso a esses dados. Então temos que tomar um pouco de cuidado aqui exatamente em dar uma qualidade de informação muito boa para que os fatos contábeis sejam devidamente registrados nos computadores da Receita Federal. Vamos falar um pouquinho sobre obrigatoriedade. O primeiro grupo que tornou, que na realidade começou a fazer entrega do SPED é o grupo do lucro real. Tá? Então, inicialmente, a entrega foi escalonada. Nós começamos aí, inicialmente, pelo pessoal do lucro real, empresas de grande porte, e depois entraram todas as empresas do lucro real. Ô, Sérgio, qual é o ponto que o profissional da contabilidade tem que tomar cuidado nas empresas com base na tributação do lucro presumido e também das imunes e isentas? Qual é o ponto que ele tem que tomar cuidado na entrega desse SPED? Isso. Alexandre, a partir desse ano vai ser a primeira vez que o pessoal do lucro presumido e das isentas e imunes farão a entrega do SPED contábil. É o primeiro ano e é uma grande massa de contribuintes nessas duas esferas, mais especialmente do lucro presumido. No caso do lucro presumido, as empresas que eventualmente distribuem lucros, tá, sem incidência da parcela do imposto de renda, tá, devem, acima dessa parcela, elas devem fazer a entrega do SPED contábil. Tá? Então, lucro presumidos que distribuem lucros acima desse percentual estabelecido pelo governo. Tá? Eles vão aí fazer parte da entrega desse SPED esse ano. Um outro grupo que você bem já disse
é o grupo das isentas e das imunes. As isentas e imunes, elas também são obrigadas a fazer a entrega do SPED contábil, desde que elas também façam entrega do SPED de contribuições. Então, se é uma isenta ou uma imune que não faz a entrega do SPED de contribuições, ela não precisa fazer a entrega do SPED contábil. Via de regra, aconselhamos, sugerimos a todos os profissionais de contabilidade que faça a entrega do SPED contábil, tanto do lucro presumido quanto das entidades imunes e isentas, a fim até mesmo de facilitar o preenchimento da DIPJ. Tá? Então, esses dois novos grupos entraram nesse contexto e agora automaticamente devem também fazer a entrega. Um último grupo, Alexandre, que entrou nesse cenário foi as sociedades em conta de participação. Então, a Receita Federal alterou a legislação ano passado, dizendo que as SCPs também devem fazer a entrega do SPED contábil. Um outro item muito importante que deve ser destacado dentro do SPED contábil é o que deve ser entregue. Isso é um fator muito importante que o profissional da contabilidade deve tomar muita atenção. Deve ser entregues dentro do SPED contábil todos os lançamentos contábeis, todos os balancetes, com a opção zerados, né, as contas de resultado, e também aberto, é solicitado isso. E além desse cenário, dessas informações do livro diário, é também obrigatório a entrega do balanço patrimonial, da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, bem como a DRE, e, se for o caso, né, o demonstrativo de fluxo de caixa, conforme o porte da empresa, e também o DVA. Não devemos esquecer, em hipótese alguma, das notas explicativas que devem fazer parte também desse arquivo. Então, é um único arquivo que você vai entregar conforme o porte da sua empresa, e esse arquivo tem que conter todas essas informações. Então, se eventualmente algum controle você faz esse controle em planilhas Excel ou arquivos em Word, essas informações precisam ser traduzidas, precisam ser convertidas a esse formato que a lei está determinando. É muito importante que você faça a entrega do SPED contábil. Por quê? Porque esse SPED contábil é a base do SPED da DIPJ. Se você não tiver o SPED contábil, você vai ter muito mais trabalho de digitação dos balancetes lá no SPED da DIPJ. Então, todo o esforço a ser feito na entrega desse SPED contábil nesse momento vai ser, entendeu, um grande benefício para você quando for fazer o SPED da DIPJ, já que SPED contábil e SPED DIPJ estão interligados, aonde o SPED contábil é a base do SPED da DIPJ, tá? Então, todo o esforço é muito bem-vindo. O prazo de entrega desse SPED, ele é em junho do ano seguinte a que se refere às informações. Então, é muito importante destacarmos e não confundirmos esses prazos de entrega das obrigações. O SPED contábil sempre foi entregue no mês de junho. Lembrando a todos vocês que o Código Civil diz que o profissional de contabilidade deve preparar o balanço até o mês de abril. Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Lembrando a todos vocês que, em caso de fusão, cisão ou incorporação, o profissional de contabilidade deve fazer imediatamente o SPED contábil e entregar esse SPED contábil à Receita Federal. O prazo da data do fato da situação especial é até o final do mês seguinte. Tá? Então, é importante tomarmos. A legislação do SPED contábil faculta, tem algumas observações, algumas faculdades. Via de regra, o profissional de contabilidade precisa tomar cuidado com este prazo. É possível, sim, fazer a retificação do SPED contábil, mas cuidado com essa retificação. Ela não pode ferir as normas de contabilidade brasileira.
Então, verifique, tecnicamente é possível retificar. Agora, temos que verificar no âmbito das normas contábeis a legalidade, na realidade, dessa retificação do SPED contábil. Para transmitir o SPED contábil, eu precisarei utilizar um programa que está no site da Receita Federal. Esse programa é que vai fazer a comunicação até os servidores da Receita Federal. Muito cuidado com esse aplicativo. Esse aplicativo ele tem uma finalidade de fazer a comunicação entre o seu computador e o computador da Receita Federal. Esse aplicativo não tem cunho de auditoria, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, é possível você entregar um SPED contábil sem balanço patrimonial, sem notas explicativas, sem DRE e o aplicativo não vai reclamar. Então, o profissional da contabilidade deve estar atento às legislações que, na realidade, o obrigam a fazer essa ou aquela informação. O aplicativo não é, infelizmente, garantia de que o seu arquivo esteja correto. É necessário uma avaliação, abrir este arquivo e verificar se todo o cumprimento da legislação foi devidamente feito, tá? Para a entrega do arquivo digital, é necessário ter a assinatura de pelo menos 2 pessoas físicas no formato A3. Então, nesse SPED, tenho que ter a assinatura do diretor, do administrador, mais a assinatura digital do profissional de contabilidade devidamente registrado. O número do registro desse profissional vai dentro do arquivo como técnico responsável pela elaboração do mesmo. Então, nesse SPED, não são admitidos certificados digitais de pessoas jurídicas, somente as de pessoas físicas no formato A3. Isso é outro ponto importantíssimo que devemos tomar cuidado, formato A3, tá? Principalmente para as empresas agora que iniciam a entrega, vão fazer aí sua primeira entrega. As penalidades, senhores, são basicamente voltadas à falta de inexatidão das informações dentro do arquivo, às omissões e também eventualmente as informações que são incompletas. Inexatidões, eu diria, como exemplo, há valores que foram feitos e foram apurados erroneamente, tá? Informações incompletas. Por exemplo, você elaborou todo o seu balanço patrimonial e não atendeu às normas do CPC, o CPC-PME. Isso, na realidade, vai deixar o seu SPED contábil, o que nós chamamos de incompleto. E também tem as omissões, que são informações que deveriam estar dentro do arquivo por um formato, por uma necessidade de lei, e você, eventualmente, não acabou colocando essa informação. Então, isso é muito, muito importante tomarmos cuidado. Bom, vamos falar agora sobre penalidades. As penalidades, elas são basicamente classificadas em 3 grandes momentos. Elas são expressas na legislação como inexatas, incompletas e omitidas. As inexatas estão relacionadas basicamente a valores. Tá? Base de cálculo vezes a alíquota deu um valor diferente. A Receita Federal fez o cálculo e deu um valor diferente. Isso nós chamamos de inexatidão. Incompletas. O SPED se torna, na realidade, incompleto quando o profissional de contabilidade deixa de seguir alguma norma, tá? E aí eu quero falar de CPCs, quero falar do CPC-PME, que não foi devidamente atendido por esse profissional da contabilidade. Ou seja, ele montou um balanço patrimonial e não seguiu. Observe que o programa validador e assinador não vai reclamar se você seguiu as normas ou não. Ele vai entregar. Um auditor da Receita Federal vai enxergar esse balanço patrimonial e vai ver que a empresa não seguiu as novas normas. Eu falo toda da Lei 11.638 e a 11.941 e também a 12.973 que saiu agora. Então, informações incompletas são informações que não estão seguindo aí devidamente a legislação. E por último, as informações que falam a respeito de omissão, né? Omissão é quando o profissional da contabilidade tem a informação, mas não entregou essa informação à Receita Federal.
Tá? Então, nesse caso, o que acontece? São informações que muitas vezes o profissional tem, mas o sistema de informática da própria entidade, da que você está fazendo o SPED, ele acaba não levando essa informação. Então, isso para a Receita Federal também é caracterizado como uma omissão. Daí vai um cuidado especial. Então, temos que tomar um certo cuidado, um alerta final do SPED contábil, é que nós temos um novo layout que foi publicado agora, recentemente, aonde ele altera a legislação do SPED contábil, ou seja, a maneira de se entregar o SPED foi alterada. Ou seja, temos um novo manual do SPED, que nós chamamos de layout número 3. Esse layout número 3 traz algumas informações que não tinha no layout anterior. Então, até mesmo os profissionais de contabilidade que já fazem esse SPED, nesse exato momento, vão ter que tomar atenção a esse novo manual. Ok? Ô, Sérgio, eu vi ali sobre o plano de contas referencial, né? Qual a sua dica para o profissional da contabilidade tomar cuidado nesse plano de contas referencial? Essa é uma dúvida que nós temos aí. Alexandre, o plano de contas referencial, ele, na realidade, as primeiras versões do SPED obrigavam o profissional de contabilidade a fazer o que nós chamamos de DEPARA. O que é o DEPARA? É você pegar as suas contas contábeis da sua entidade que você utiliza e relacionar, fazer uma relação com planos de contas do governo. Então, os primeiros planos de contas do governo nasceram em 2008 e depois foram alterados em 2009. Esses planos antigos, que muitos profissionais da contabilidade aí fizeram esse DEPARA, reclamavam muito. Por quê? Foi exatamente quando o Brasil fez a adoção das normas internacionais de contabilidade. Então, esse plano, ele era um plano que não atendia às necessidades de lei da época. A Receita Federal recebeu várias sugestões e, ao longo do tempo, a Receita no SPED contábil permitiu que o profissional da contabilidade não fizesse o DEPARA. Então, retomando, até hoje, inclusive, o DEPARA no SPED contábil é facultativo. Só que nós temos um grande problema. Se você não fizer este DEPARA no SPED contábil, quando chegar no SPED da DIPJ, você vai ter que fazê-lo. Então, a nossa sugestão é, mesmo sendo facultativo no SPED contábil, faça o DEPARA. Gere o SPED contábil com o DEPARA. Por quê? Esse DEPARA vai ser muito útil e benéfico quando você for fazer a DIPJ. Porque dentro da DIPJ nós vamos montar o quê? Um balancete no plano de contas do governo e vamos montar também dentro da DIPJ um balanço patrimonial usando as contas do governo. Então, Alexandre, eu entendo que o plano referencial, fazer o DEPARA no SPED contábil, é na realidade um grande ganho para o profissional da contabilidade. Sérgio, e no caso da entidade, da empresa, no período ela passou dois profissionais da contabilidade fizeram o ano corrente dela. Como que fica isso no SPED? Alexandre, isso é uma situação muito comum na nossa realidade de profissionais da contabilidade, de assessores e consultores, né? Constantemente nós temos as entidades, os diretores fazendo trocas dos profissionais de contabilidade que melhor atendam às suas necessidades, ao seu estágio de maturidade. Nesse caso, o que é mais aconselhável são a entrega de 2 ou até mesmo de 3 SPEDs, conforme for o caso. Então, cada profissional, quando encerrar o seu contrato de prestação de serviços com essa entidade, é altamente aconselhável que esse profissional faça já a entrega do SPED contábil, tá? A Receita Federal aceita, o ambiente fica totalmente aberto. Isso dá mais segurança para que esse profissional encerre e faça a entrega desses dados à Receita Federal. O outro profissional, Alexandre, que vai pegar a partir do contrato do trabalho que ele estabelecer com a entidade, vai fazer o SPED dali para frente. Eu entendo que essa maneira de entregar vários SPEDs é uma maneira mais prática e que preserva todos os direitos do profissional de contabilidade.
Portanto, podemos sim entregar vários SPEDs ao longo do período. O que é importante é que se faça a entrega e não deixe de entregar essa importante obrigação acessória. Sérgio, nós do CRC-SP, Espaço Técnico, agradecemos a sua presença e a sua contribuição no dia de hoje. Ok, muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, esclarecendo aí sobre essa importante obrigação acessória. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRC-SP Notícias e CRC-SP Conversa. Então, continue ligado na TV CRC-SP.